Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do Summit Firjan IEL e Festival Futuros Possíveis 2020. Eu espero que você esteja com a gente durante toda essa jornada. Provavelmente então você já me conhece, meu nome é Karen de Souza, sou jornalista, estou tendo o prazer de participar desse evento juntamente com você. E olha só, a gente chegou então ao último conteúdo do nosso ciclo de palestras desse segundo dia. E após identificarmos diversos pontos fundamentais para pensar futuros, conceitos, ferramentas e diferentes abordagens, a gente agora vai conversar sobre 3 cenários de futuros possíveis que foram mapeados pelo Lab de Tendências da Casa Firjan, que é o núcleo de pesquisa estratégica para apoiar empresas, indústrias e profissionais na antecipação de temas de impacto. Então, sem mais delongas, a gente convida, respectivamente, a coordenadora e a pesquisadora do Lab de Tendências, a Carol Fernandes e a Isabela Petrocídio. Com vocês, Macro Tendências 2021-2022. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer a todos que estão com a gente aqui acompanhando esse evento que nos proporcionou pensar muito sobre o futuro e a importância de desenvolver essa habilidade. E eu sou Carol Fernandes, coordenadora do Lab de Tendências, e aqui junto com a Isabela a gente vai apresentar as macro tendências que foram construídas juntos com a equipe da Casa Firjan. Então, pessoal, esse relatório que a gente apresenta aqui hoje é um relatório bianual, então faz referência a 2021 e 2022. E todos os anos do festival a gente traz esse conteúdo. Então, para quem não conhece também, vale acompanhar o material dos anos anteriores. E a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco desse nosso trabalho. O trabalho do Lab de Tendências. Ele é um conteúdo construído a partir de uma pesquisa e de um debate com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem antropólogos, técnicos especialistas, designers. Importante falar que esse trabalho de tendências, o Lab tem o mesmo tempo da casa, né, desde 2018, agosto de 2018, mas o projeto de tendências já existe há mais de 10 anos na Firjan, então muito importante também a gente falar sobre trabalhar esse pensamento de futuro dentro das empresas e poder compartilhar também com outras empresas esse desenvolvimento. Então, assim como os outros palestrantes do dia também falaram, é importante a gente comentar sobre o espírito do tempo desse ano, que inevitavelmente gira em torno da pandemia, que nos acometeu e continua, e como que isso construiu toda uma série de emoções e novas escolhas para as empresas e para os profissionais. Sim, um ponto importante para a gente falar sobre esse trabalho, né, das macro tendências esse ano. Ano passado, quem acompanhou o festival, quem não acompanhou pode acompanhar pela plataforma da Casa Firjan ou pelas publicações que a gente já lançou de 2018 e 2019 com o conteúdo dos eventos anteriores. Ano passado a gente falou sobre um mundo em fissuras, né? Um mundo que estava no momento de se partir. E esse ano a gente chegou a um momento que esse mundo literalmente, né, se partiu. A gente deixou para trás muitos condicionamentos, modelos, padrões que a gente estava acostumados, né? E a gente começa a se repensar em uma nova configuração de mundo. Então, isso é um ponto principal para a gente falar sobre esses 3 cenários. Outra questão, a gente vai falar basicamente para os próximos 2 anos, 2021 e 2022. Então, lembrem-se disso, a gente está em um momento de transição. Nós vamos falar sobre um cenário de transição. Então, como que esse cenário vai se apresentar nesses próximos 2 anos? 2 anos que a gente vai estar ainda se reorganizando para todas essas transformações que nós fomos impactados, né, durante 2020. Então, esse é um ponto principal aí para a gente pensar sobre esses 3 cenários. Então, pensando sobre isso, a gente está vendo muito o contexto de recriação de mundos, né? Então, reiniciar, reinventar, reimaginar o contexto que a gente vive. E é a partir disso que a gente trouxe 2 vertentes que vão nortear as macro tendências desse ano. As incertezas, que trazem esse desejo pelo previsível junto com elas, e as experimentações, que trazem junto um desejo pelo inédito.
Então, dentro desse contexto das incertezas, é principalmente a dificuldade que a gente tem de planejar o que vem por aí, que é uma coisa que está acometendo muitas pessoas. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, mas até então a gente tinha mais ou menos algum grau de possibilidade de mapear os próximos passos, o que eu vou fazer ano que vem, nos próximos meses. E agora, no contexto atual, a gente se encontra nesse excesso de presente, essa dificuldade de sair e olhar o que vem depois. E a gente tem esse as experimentações, né? As experimentações, a gente vai falar sobre o quê? Nós fomos, digamos assim, nós nos confrontamos com um cenário onde a gente teve que começar a experimentar outras coisas, né? Algumas coisas que a gente podia ter até certas resistências, né? Ah, isso aqui eu acho que não é interessante, a gente não teve, digamos assim, muitas opções, né? Então a gente teve que começar a buscar coisas novas, experimentar tecnologias, experimentar novos modos de comportamento. Então nós nos encontramos nesse momento onde estamos em busca de coisas novas, né, de coisas até inéditas, que possam nos levar a possibilidades de outros mundos, de outras realidades, de construir esse novo momento para onde a gente está se direcionando. E com isso, a gente tem dois movimentos que se opõem, né? O movimento de conservação e o movimento de mudanças. Isso. Então, para um lado, a gente tem um grupo que quer voltar a um cenário que a gente tinha anteriormente, que é conservar uma série de modelos, padrões, condicionamentos que a gente vivia, e um outro grupo que não, que está ansioso pela mudança, né? Está ansioso pela transformação. E é interessante porque a gente sempre fala, né? Uma tendência gera uma contratendência. Então a gente tem aí nas duas vertentes, né, movimentos contrários, mas esses movimentos vão nos levar a esses três cenários. E quais são esses três cenários? Então a gente tem o Tecnoceno, o Equilibrium e o Imagimundo, e cada um traz uma proposta diferente. Sim, no Tecnoceno a gente vai falar sobre a tecnologia no centro, né? Esse escape do físico, né, que vai potencializar a nossa relação aí, a relação das pessoas com a tecnologia. No Equilibrium, a gente vai falar sobre a centralidade do bem-estar, né, e a chegada de uma economia do cuidado muito forte. E no Imagimundo, nós vamos falar sobre a necessidade de criar algo novo, né, a partir de um mundo totalmente incerto, e sabendo que a gente não pode se pautar pelo que nós tínhamos antes. Então, falando um pouco de cada uma dessas macro tendências, a gente vai começar pelo Tecnoceno. O Tecnoceno traz para a gente essa questão da hiperdigitalização, o isolamento e a descentralização. Então, um cenário no qual o escape do físico potencializa a relação das pessoas com a tecnologia. E quais são as rupturas que embasam esse cenário? Então, primeiro a gente tem a necessidade de isolamento devido às questões de saúde, então por conta da pandemia. A gente fala também sobre os rituais de sociabilidade gamificados, né? A gente teve aí os nossos rituais totalmente transformados, a gente estava acostumado a fazer algumas coisas, né? A gente visitava a nossa família, né? A gente tinha ali festas de aniversário, algumas comemorações, e a gente teve que transformar esses rituais e de uma certa forma também eles acabaram sendo gamificados, né? Eles tiveram que se readaptar dentro dessa estrutura do digital. E, por fim, o impacto das empresas e das escolas fechadas e como que isso remodelou o cotidiano das pessoas. Então, aqui a gente tem alguns microtemas que embasam essa macro tendência e todos muito voltados a essa questão da hiperdigitalização. Então, a gente tem a digitalização das experiências cotidianas, então a gente acompanhou muitas formaturas acontecendo online e outros acontecimentos desse tipo. Rituais, então, antes que eram no físico, foram digitalizados. A gente tem a tecnologia sensorial, que é essa tecnologia mais humana, tentando aproximar as pessoas, fazendo contraponto à ausência de contato físico. A gente tem o letramento digital das empresas, então uma necessidade de aceleração da chegada da tecnologia nos negócios. A gente tem a exigência com isso de novas habilidades e competências para os profissionais. Temos esse contato humano protocolado, né? A gente tem que se reorganizar
para conseguir fazer novas amizades, ter novas relações a partir da mediação dessa tecnologia. Então, todo também uma nova forma aí da gente se relacionar. A gente fala também sobre novos acordos de tempo, trabalho e estudo, então novos espaços também onde a gente está e como que a gente lida com o tempo em tela, né, o tempo que a gente está ali online. Falamos também sobre os trabalhadores descentralizados. Antes você tinha os trabalhadores organizados em um espaço físico, hoje você tem eles em espaços físicos diferentes e o que une esses trabalhadores é esse espaço digital. E tem essa experimentação, né, Isabela, com avatares e escapismo também. Então, também com a chegada nas redes sociais de maneira tão imersiva, a gente pode experimentar outras identidades. Então, uma identidade não anula a outra. O digital vem como um complemento, permitindo uma múltipla experiência. E o escape também dessa realidade física que pode impressionar pelo afastamento. Os impactos dessa macro tendência, então a necessidade de construir outros vínculos empregatícios que englobam a gestão remota. A gente tem o passaporte também, o visto, né? Agora a gente já fala sobre países com visto para trabalho remoto. Então isso muda muito a configuração. Você pode trabalhar em qualquer país, você ter um visto de trabalho, mesmo que você esteja morando em outros lugares. A gente já havia falado, né, sobre alguns países que já pensavam nisso, mas agora muitos outros países se abriram para essa reconfiguração. E também tem toda uma procura por profissionais que trabalhem com essa gestão das equipes remotas, né? Porque também é algo que os gestores, os líderes tiveram que se adaptar rapidamente. Então, profissionais que estão preparados para essa gestão remota estão sendo aí valorizados também nesse mercado de trabalho. Em um segundo tópico, a gente tem a necessidade da digitalização dos negócios. Então, quem não estava imerso nesse processo de tecnologização, digitalização, precisou se acelerar muito, correr para entrar nisso, porque senão perde a sua relevância. A gente tinha empresas que tinham projetos de 2 anos, né, 5 anos para se digitalizar totalmente, tiveram que fazer isso em uma semana. E algumas empresas que não tinham nem começado, né? Então, isso é muito importante. A gente sabe que algumas pessoas foram pegas de surpresa em algumas situações, mas não tem como voltar atrás, né? A digitalização dos negócios é algo que a gente não volta atrás. Então, quem não se reorganizou, que eu acho difícil, durante esse momento que a gente viveu, precisa rapidamente se reorganizar. E, por fim, a gente tem as empresas oferecendo maior margem de escolha para os funcionários. Então, com essa descentralização dos negócios, as pessoas podem barganhar outras possibilidades de estar na empresa presencialmente ou estar em suas casas ou em outro lugar, né? O trabalho remoto ganhando outros níveis de relação e não só remoto ou só presencial. E os desafios, a gente também trouxe 3 desafios. O primeiro deles é promover o equilíbrio entre essa vida e trabalho on e off. Isso é muito importante. Então, também são desafios pensando muito no papel da empresa, né? Como é importante não só as pessoas se reorganizarem, mas as empresas pensarem também como proporcionar esse equilíbrio entre o online e o offline. O segundo, a gente tem a criação de espaços para novas interações entre as pessoas. Então, uma necessidade de estimular esse contato de outras formas que não no físico. Exatamente. E a gestão... A gestão remota, né? E a retenção e captação de talentos, como a gente já havia falado. Não só a gestão, né, é um grande desafio, mas a gente já fala com algumas empresas, já buscam esses profissionais, mas também a importância de se pensar na retenção de talentos e na captação desse talento dentro desse formato, né? Muitas pessoas já dizem não querer voltar para o formato presencial, então como que a gente repensa aí esse momento de retenção e captação de talentos? E a pergunta central dessa macro tendência são: que mundos queremos experimentar? Então fica para pensar. A gente vai apresentar agora a segunda macro tendência, que é equilíbrio. Então, um cenário no qual a centralidade do bem-estar promove a criação de uma economia do cuidado. Isso, a gente fala sobre um momento que as pessoas se voltaram, né, para si e se perguntaram: bom, diante de tudo isso, como está a minha vida? Eu estou cuidando de mim? Eu estou cuidando da minha família? Eu sou saudável?
eu estou me alimentando bem, como que é a minha casa? A minha casa está preparada para eu ficar o dia inteiro nela? Porque a casa era um espaço onde as pessoas ficavam pontualmente, né? Assim, finais de semana e tal, mas trabalhavam o dia inteiro, chegavam lá, algumas pessoas às vezes só dormiam nas suas casas, mas isso mudou totalmente, né? A casa ganhou um novo espaço, então as pessoas começam a se perguntar e também começam a buscar lugares que elas possam viver, ter uma qualidade de vida melhor e trabalhar remotamente, né? Porque o trabalho remoto também nos permitiu isso. E com isso a gente tem 3 palavras-chave principais aqui, a desaceleração, a transição e o localismo. A gente vai falar um pouco mais delas aqui no descritivo dessa macro tendência. E as rupturas que ela traz são a intensificação do trabalho remoto, né, impactando a ocupação do espaço urbano, então um pouco do que a gente já está falando, de como que essa mobilidade dos profissionais nas empresas permite uma realocação da densidade demográfica das cidades, e tanto uma saída também das cidades. A gente já tem cidades que estão se reconfigurando, né? Tanto cidades menores, aqui no Rio de Janeiro a gente pode dar um exemplo, por exemplo, a Serra, né? Petrópolis, Itaipava, receberam muitas pessoas durante esse período, como as cidades maiores também, né? Precisando se repensar, se reorganizar, pessoas saindo de áreas que não têm verde, né? E buscando outras moradias onde possam estar mais próximas da natureza. Então, como isso muda também o valor das próprias áreas, dos imóveis, né? E como a cidade se organiza. E a gente tem uma segunda ruptura, que é a consciência dos impactos de uma forma de existir e produzir acelerada. Então, com essa necessidade, essa exigência de desacelerar o ritmo das coisas, a gente ficou também conhecendo como que é possível existir e produzir em um outro ritmo, né? E também cabe essa nova dinâmica na sociedade. E a casa, como eu já falei, né, ela ganha um destaque e ela acaba virando a cidade, né? Então, tudo que você fazia nos espaços urbanos, você acaba fazendo dentro da sua casa, que você trabalha dentro de casa, você ensina os seus filhos dentro de casa, você brinca com as crianças dentro de casa. As atividades físicas. Atividades físicas dentro de casa, você compra, né, no espaço doméstico. Então, a casa ganhou uma configuração completamente diferente do que ela tinha até então. Isso é muito importante a gente pensar e como que isso vai impactar, né, a forma da gente viver. E os negócios pensando também para as casas, né, essas casas multifatoriais. E aqui a gente tem os microtemas dessa macro tendência. O protagonismo do espaço doméstico e da posse, como a gente falou, então a gente estava seguindo uma economia do compartilhamento e agora a gente faz uma pausa nisso para um descompartilhamento, as pessoas querendo ter mais posses individuais e não compartilhar pelo medo que isso traz. A reinvenção das cidades, que a gente já trouxe um pouco disso, a economia do cuidado também, as empresas e os profissionais pensando no impacto das ações deles nas pessoas e na sociedade, no meio ambiente. As cidades, né, se repensando para serem cidades para pessoas e cidades mais confortáveis e mais cômodas, né? Então, Barcelona, por exemplo, é uma cidade que já começou um processo para se reorganizar, para que seus espaços e ruas sejam mais dedicados a pessoas do que a carros, por exemplo. Tá? Então, a gente começa a ver uma reorganização dos espaços urbanos para isso. A busca por uma vida também, como eu já falei, em equilíbrio com o meio ambiente, e aí isso vai envolver, né, não só o ambiente que eu vivo, mas também a minha alimentação, né, como é a minha casa, onde eu quero ficar, que lugares da cidade eu quero também explorar. E um foco maior das empresas nas pessoas, sejam essas pessoas os seus trabalhadores ou os seus consumidores, né? Então, as empresas pensando como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso tornar a vida dessas pessoas mais confortável, como eu posso resolver os problemas das pessoas, né? Mais uma vez, sejam trabalhadores, sejam consumidores. E aqui a gente traz 3 impactos dessa macro tendência. Então, as empresas criando compromissos ambientais públicos, isso é um movimento que a gente já começa a ver indícios. A construção de uma rede de apoio local entre os negócios, então cada vez mais a importância da interdependência e das relações de segurança. Eu acho que é importante falar, né, essa questão que a gente falou lá na frente do localismo, né?
o entorno, né, da onde as pessoas vivem, né, das empresas, vai se tornar fundamental, né? Então, eu vou consumir perto de casa, eu vou me relacionar com os espaços que eu tenho próximo à casa. E as empresas fizeram muito isso durante a pandemia e eu acredito, né, a gente acredita aqui no Lab que isso vai continuar, vai se perpetuar, né? Então, quem são os meus parceiros? Quem são as pessoas do meu entorno, da minha cidade, do meu bairro, com quem eu posso construir parcerias? Porque são pessoas que estão mais próximas, eu vou gastar menos aí com transporte, né? Eu vou emitir menos carbono, enfim, as pessoas vão pensar mais sobre isso, como eu posso criar essas redes fortes, né? Então, uma ênfase muito grande aí nessas redes locais e nessas construções de parcerias. E, por fim, a gente tem o desenvolvimento de ações que contemplem o bem-estar físico e emocional dos funcionários. E agora os 3 desafios dessa macro tendência. Então, estabelecer novos ritmos para os negócios. Então, muito ligado também a essa questão da desaceleração que a gente comentou. A gente estava num momento que os negócios pensavam em crescer, e agora a gente fala, não, vamos pensar, não é voltar atrás, mas pensar em novos ritmos, né? Quais são os ritmos que agora o mercado e o mundo vão demandar da gente? Então, a importância de se pensar esses novos ritmos, quais são os novos ritmos que eu quero para o meu negócio, e muitas vezes pode ser, sim, desacelerar um pouco, mas desacelerar não que a gente vai voltar atrás, né? Mas sim que a gente está repensando os nossos movimentos. Que tem muita relação com esse período de transição que a gente está. Sim, um momento mesmo de se reorganizar, né, digamos assim. Não quer dizer que a gente não vá crescer, pelo contrário. É entender que existem novos ritmos e que talvez os novos ritmos não sejam tão acelerados. Sim, uma nova consciência de crescimento. Continua o crescimento, mas com outros parâmetros. E com isso, essa necessidade de redução do impacto ambiental da produção e elaboração de métricas também para esse mapeamento. Como é que a gente sabe que realmente está sendo reduzido esse impacto? Isso é uma dificuldade para as empresas hoje. E o compromisso da empresa com a comunidade local. Como a gente falou, tanto o entorno, né, quanto também os parceiros. Sim. E aí a gente encerra essa macro com como podemos cuidar do mundo e das pessoas, é a grande questão aqui. E por fim, a macro Imagimundo, nossa terceira e última macro, que é um cenário no qual a necessidade de criar algo novo a partir de um mundo incerto. Então, todos podem se conectar muito com esse contexto aqui do mundo incerto, como que a gente pensa o amanhã, como que a gente pensa 2021, né, nesse contexto de instabilidade, o presenteísmo, que é esse excesso de presente, e a necessidade de uma inventividade, que foi comentado muito aqui, nessa necessidade da gente imaginar como que isso é importante. Temos algumas rupturas, né? A gente fala sobre esse alto grau de imprevisibilidade do mercado, então um momento que a gente não consegue prever, né? Todas as nossas bases, né? Todos os nossos apoios para a gente pensar o futuro, eles não servem mais, então eu costumava fazer isso, mas isso não funciona mais, então isso também traz esse momento aí de grande incerteza, essa dificuldade também, como eu não posso contar mais com as bases que eu contava do passado, como é que eu vou pensar esse futuro, como eu vou vislumbrar esse futuro e o que a gente vem falando desde o início aqui da palestra, né, Isabela, essa quebra dos paradigmas pré-estabelecidos. Então, tudo que eu estava acostumado, né, que eu já contava como certo, ou as coisas podem funcionar dessa forma, isso se quebrou, né? Então, a gente não pode mais contar com isso, né? A gente deve ter até um certo cuidado com essa nostalgia de querer voltar a um passado que provavelmente a gente não vai voltar mais. E que muitas vezes é uma idealização também. Sim, não era uma tão ideia bom de que era, né? quanto parecia que era. E aqui a gente tem os microtemas dentro dessa macro tendência. Então, um futuro implanejável, como que a gente lida com essa dificuldade de não poder prever o que vai acontecer. Ter a incerteza como guia, então entender o contexto, essas variáveis tão diversas, tão imprevisíveis e seguir mesmo assim. Isso leva a uma reinvenção radical, então a necessidade de mudar, abrindo mão do que foi, dos parâmetros que já deram certo em algum momento. Sim, também a gente fala sobre um momento do individualismo, né, ceder um espaço aí para o coletivo. A gente sabe que isso é falado há algum tempo, algumas pessoas entendem até como uma certa utopia,
mas entendemos que dentro desse cenário a gente tem um grupo de pessoas, de empresas que estão pensando muito mais no grupo, as escolhas são feitas muito mais pelos grupos do que pelo individual, né? Pelo aquilo que é bom para mim, e sim pelo que é bom para o meu grupo, para a comunidade, enfim, para o mundo que eu estou querendo construir. Isso é bem importante para a gente. A gente fala sobre também essa ideia desse presente muito emergencial, né? Acho interessante aí, até o Rio falou um pouco sobre isso, sim, né? Sobre a gente não pensar só nas emergências, a importância de se pensar no futuro. Uma coisa importante aqui, um tema importante, é o novo papel das empresas, né? Como as empresas estão se compreendendo nesse momento e também soltando algumas amarras, algumas bases que eles tinham e se permitindo criar novas empresas, novas realidades. E com isso também a crise da imaginação, que é um tema muito comentado hoje dentro dos estudos de futuro, isso é importantíssimo também, como é que a gente imagina dentro de um cenário que nos chama tanto para o presente. Esse é um grande desafio aqui. E a consciência das pessoas sobre o papel da transformação social, né? Isso é bem importante. A gente já havia falado anteriormente sobre isso, né? A gente falou ano passado sobre algumas macros que falavam isso, a gente conseguiu ver isso durante esse ano. Então, dentro desse tema, a gente percebe também que essa consciência ela é muito grande e aí faz parte de toda essa movimentação de transformação. E os impactos dessa macro tendência, então a gente tem a necessidade de novos acordos, leis e regulamentos. E quando a gente fala novos acordos, a gente fala novos acordos sociais, né? Novos acordos econômicos, enfim, a gente está falando sobre tudo isso. Sobre a importância de se planejar baseado nesse mundo incerto. Uhum. Então, durante a pandemia, muitas pessoas ficaram assustadas e falaram, o que eu vou fazer, né? Então, a gente vai aprender a planejar dentro desse cenário, porque a gente sabe que o cenário que a gente está vivendo, ele não acaba tão rápido quanto a gente gostaria, então nós vamos ter que aprender a viver nele. E os negócios maleáveis e atuando em rede, então sempre reforçando essa relação da rede de segurança entre as empresas. E os desafios, então, ultrapassar as incertezas e conseguir criar algo novo, a capacidade de correr riscos incalculáveis, a gente fala muito de riscos calculáveis, mas aqui a gente abre mão de mapeá-los e segue nesses riscos e reimaginar o papel da empresa. Isso, a empresa vai ter que se reorganizar, o que eu quero daqui para frente, o que é importante para mim, isso vai ser muito importante, né? E aí transformar essa empresa para esse novo momento desse mais de mundo. E a gente encerra essa macro tendência com a pergunta, né? Como que a gente pode inventar outros mundos? Então, depois de apresentar essas 3 macro tendências, em qual desses cenários vocês se reconhecem, né? Conta aí pra gente no chat. Você quer experimentar mundos, né? Mais tecnoceno. Quer cuidar do mundo. Aí é mais o equilíbrio. Eu quero inventar outros mundos. E mais de mundo. Então, conta aí, diz qual desses cenários você se reconhece. A gente gostaria de agradecer vocês terem ficado com a gente. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, a gente vai liberar mais conteúdo, né, sobre essas macro tendências em breve. E também falar para vocês que a gente vai ter 2 oportunidades para falar mais sobre estudos de futuro e sobre o trabalho do Lab. Um vai ser a oficina que a gente vai fazer do jogo Futuros Possíveis, né, na sexta-feira. É uma oficina que foi feita especialmente para o festival. Então a gente vai aplicar o jogo que foi criado pelo Lab de Tendências da Casa Firjan. E a gente vai também apresentar um conteúdo especial para esse dia. E nós vamos ter uma oficina sobre estudos de futuro que vai acontecer em dezembro, 7, 9 e 11 de dezembro. A gente vai ter essa oportunidade de falar mais sobre estudos de futuros. E quem quiser conhecer mais sobre o conteúdo da oficina e participar, né, Isabela? Isso, acessem o QR Code dessa oficina Estudos de Futuros, que a gente está com um cupom de 10% de desconto para quem assistiu a palestra. É só escrever lá Futuros Possíveis 10. Imagino que essa informação está no chat para vocês também. E a gente espera que vocês estejam lá com a gente em dezembro. Sim. Que a gente possa falar mais sobre esse conteúdo e também estamos à disposição aí, quem quiser saber mais sobre as macro tendências. Muito obrigada, pessoal, e temos aí pela frente mais 2 dias de evento, né? Isso mesmo, a gente aguarda vocês aqui amanhã e na sexta. Obrigada. Obrigada.
Carol e Isabela. Gente, que estudo importante. Imagina que para quem é empreendedor, né, quem tem a própria empresa, ouvir essas projeções, esses caminhos que podem ser tomados, deve ser assim, muito importante, principalmente nesse ano tão complexo, tão difícil, tão rápido que a gente está vivendo. Então, espero que você tenha curtido. Se precisar, você pode assistir de novo. Fique tranquilo e tranquila, tá? A gente está chegando agora ao fim de mais um dia com muito conteúdo relevante, conteúdo que realmente pode mudar aí sua história, seu futuro, determinar realmente o seu futuro. Mas daqui a meia hora começa mais uma edição da nossa experiência imersiva, Futuros Possíveis, que é uma parceria da Casa Firjan com a Companhia de Teatro Pequeno Ato. E é uma oportunidade assim, bem interativa de você fazer uma atividade bem diferente e também de fazer aquele networking que, infelizmente, nessa edição desse ano não está sendo possível de ser realizada aqui na Casa Firjan. Então, aí, se organiza depois que a gente terminar aqui e às 8h30 da noite começa mais uma edição, tá bom? Você pode se programar aí pelo nosso site e, como as meninas falaram, ainda tem vagas para as oficinas, basta você acessar aí pelo chat que a gente tem mais informações ou então também se organizar com as informações que estão lá no nosso hot site. Amanhã tem mais, a gente espera por você e também te agradece por você estar organizado e também participando com a gente aqui, é muito importante a sua participação e o nosso tema de amanhã é O Futuro é Adaptável. Não perca, viu? Obrigada, se cuide, a gente te espera amanhã. Um beijinho e até mais.